Por lá, redes de supermercado fazem um apelo às gigantes do varejo pela redução dos preços dos alimentos. É uma questão que está sendo debatida no governo depois do congelamento dos preços por lá. Priscila, conta pra gente como é que tá esse embate por aí, traz as novidades pra gente. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. As empresas de alimentos, gigantes de alimentos, estão sendo pressionadas por varejistas a reduzir os seus preços em meio às negociações que acontecem para o reajuste anual dos preços, que vai valer a partir de janeiro. Essas discussões vão acontecer principalmente em outubro. E a segunda maior varejista da França, que é o Carrefour, disse que empresas como a Nestlé e a Unilever não estão cooperando para reduzir os preços e disse, inclusive, que essas empresas estão reduzindo o tamanho das embalagens sem fazer uma redução proporcional dos preços e, segundo especialistas, a empresa, o Carrefour, deve pedir para que essas empresas de alimentos reduzam os preços em 2% a 5% e pode vencer essas negociações, já que o Carrefour é a segunda maior varejista da França e a França é um mercado muito representativo para essas empresas, maior do que o mercado, por exemplo, da Alemanha, da Itália e da Espanha. E isso acontece, Carol, por causa, em meio, também a uma outra discussão que você colocou, que é o congelamento de preços aqui na França. Em dois momentos já esse ano, o ministro da Economia francês pediu que grandes empresas de alimentos colocassem um limite em preços de produtos vendidos em supermercados. E algumas delas não colaboraram com esse pedido do governo francês e acabaram tendo seu nome exposto. Então, o governo francês também está nessa cruzada para fazer essas empresas reduzirem os preços, numa medida que economistas liberais dizem que é intervencionista, mas que, por outro lado, pessoas, entidades mais à esquerda e também a população falam que é necessário porque os aumentos dos preços estão muito fortes. Então, os alimentos subiram 11% em um ano, quando a inflação geral está em 5%. As empresas, tanto a Unilever quanto a Nestlé, a agência de notícias Reuters que fez essa reportagem falando dessas falas do Carrefour, entrou em contato com as empresas, elas não responderam ao pedido de comentário, mas vale falar que elas vêm argumentando que o aumento dos preços acontece porque os custos de produção subiram muito fortemente nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, até por causa da pandemia e por causa da guerra na Ucrânia, e é por isso que elas têm que repassar esses aumentos aos consumidores. Já o governo francês e essas grandes varejistas que tentam fazer com que essas empresas de alimentos, como a Nestlé e a Unilever, reduzam os seus preços, argumentam que esse aumento de preços no atacado já passou e ainda assim essas empresas usam essa inflação passada de pandemia e de guerra na Ucrânia para repassar um aumento maior para o consumidor e para tentar lucrar mais com esses preços. E esse é o argumento, por exemplo, do ministro da Economia, Bruno Le Maire, e o presidente francês Emmanuel Macron também falou sobre isso ontem numa entrevista em rede nacional. Então, um grande embate aí, não só entre essas empresas de alimentos e grandes varejistas, mas entre essas empresas de alimentos e também o governo francês. Volto com você, Carol.